Hoje a gente vai mergulhar fundo na história do Império Alemão e do seu grande arquiteto Otto von Bismarck. Foi uma época, assim, de um poder industrial e militar gigantesco e de uma diplomacia super complexa que, literalmente, redesenhou o mapa da Europa. Olha só essa frase. Ela é, talvez, a citação mais famosa de Bismarck, dita lá no parlamento alemão em 1888, e, historicamente, essa frase sempre foi vista como, sabe, uma declaração de nacionalismo agressivo, quase uma ameaça para o resto do mundo. Mas a pergunta é, será que essa interpretação, a mais comum, está certa? Será que Bismarck, o mestre da chamada Realpolitik, estava mesmo botando pilha no povo alemão para a guerra com essas palavras? Então, por mais incrível que pareça, a resposta é não. Na verdade, o contexto mostra que era exatamente o contrário. O discurso dele era, na verdade, uma defesa de uma postura militar defensiva. Tudo para preservar a paz. Ok, então vamos entender qual era a lógica por trás dessa visão do Bismarck que ele apresentou nesse famoso discurso. A grande preocupação do Bismarck, o que tirava o sono dele, era a geografia. A Alemanha, diferente da França ou da Rússia, não tinha fronteiras naturais fáceis de defender. O país estava ali, bem no meio da Europa, completamente exposto e vulnerável a um ataque vindo de vários lados ao mesmo tempo. E para explicar isso, o Bismarck usou uma metáfora muito boa. Os lúcios, os peixes predadores, seriam a França e a Rússia, nações que ele via como hostis. E ele argumentava que essa pressão constante forçava os estados alemães, as carpas, a se unirem e a ficarem mais fortes simplesmente para sobreviver. A lógica dele era bem direta. Primeiro, a Alemanha é vulnerável por causa da sua geografia. Segundo, os vizinhos são agressivos. Terceiro, só uma força militar esmagadora pode impedir um ataque. E a conclusão? Um exército poderoso não é para começar uma guerra, é a maior garantia de paz. A ideia era tornar o custo de atacar a Alemanha alto demais. E ele resume tudo isso numa frase perfeita. Para ele, a paz da Alemanha não vinha do medo, mas sim da certeza do próprio poder. Na cabeça dele, uma nação poderosa não precisa sair por aí brigando para provar nada. A força por si só já garante a estabilidade. Beleza? Agora vamos ver como essa visão toda criou um estado tão estável que, ironicamente, o próprio criador dele acabou se tornando dispensável. Tem uma frase do historiador Hans Delbrück, escrita logo depois que o Bismarck foi demitido, que capta essa ironia perfeitamente. Quer dizer, ele construiu uma coisa tão sólida, tão bem feita, que ela podia continuar funcionando sem ele no comando. E o Delbrück argumentava que o Bismarck tinha criado um sistema que se sustentava sozinho. Para a segurança externa, ele costurou a Tríplice Aliança. Internamente, conseguiu apoio político para o exército, criou reformas sociais que continuaram funcionando e ainda desenhou uma constituição onde a figura do monarca servia como pilar que unia todo o Estado. Só que essa imagem toda de um país super estável, seguro, levanta uma pergunta bem importante. Quem exatamente fazia parte dessa nova identidade alemã? E qual foi o preço, o custo interno dessa unificação que era tão focada na força para fora? É porque por trás dessa fachada de força externa, a realidade para muita gente que vivia dentro do Império era na verdade bem mais dura. Para se ter uma ideia, cerca de 10% da população do Império era formada por minorias nacionais. A gente está falando de poloneses, dinamarqueses, franceses da Alsácia, gente que não se encaixava nesse novo modelo de identidade alemã. E qual foi a resposta do Estado para essa diversidade toda? Uma política deliberada e muitas vezes bem brutal de germanização. O objetivo era claro: suprimir as culturas que não fossem alemãs e impor uma identidade única, na marra. E as táticas para isso eram bem sistemáticas. Por exemplo, a língua polonesa foi proibida nas escolas. A imprensa, que não era em alemão, sofria restrições. Foram criadas leis de terras que favoreciam os colonos alemães. E, em casos extremos, chegaram a fazer expulsões em massa. E o problema não parava nas minorias nacionais. A gente precisa olhar para uma outra tensão muito profunda dentro do Império, o antissemitismo, que era super difundido na época e que tomou umas formas bem complicadas. O tipo de preconceito que se espalhou naquela época é o que os historiadores chamam de afirmações quiméricas. Pensa na acusação mais absurda, como o libelo de sangue da Idade Média, aquela ideia de que os judeus matavam crianças cristãs para usar o sangue em rituais. Essas acusações eram completamente desconectadas da realidade. Não tinham, como diz o texto, nenhum pingo de verdade.
E o pior é que esses mitos antigos foram revividos e ganharam uma força tremenda, especialmente nos meios católicos da época. Livros como O Judeu do Talmud, de August Rowling, venderam milhares e milhares de exemplares, basicamente pegando superstições velhas e dando uma roupagem nova, uma aparência de legitimidade. E a linha que separava essas ideias da violência real era perigosamente fina. A divulgação desses mitos alimentou uma histeria, que levou a acusações que surgiam do nada e a violência coletiva contra as comunidades judaicas. Em cidades como Xanten e Konitz, bastava um simples boato para começar tumultos, vandalismo e a profanação de sinagogas. Mas isso é super importante. A situação era complexa. O preconceito não era uma unanimidade. Ao mesmo tempo em que jornais como o Germânia jogavam lenha na fogueira, também existiam figuras políticas importantes como Ludwig Windthorst, que defendiam abertamente a tolerância para todos os cidadãos, incluindo os judeus. Então, o que a gente tem no final é um legado duplo, uma moeda de dois lados. Por um lado, o Império Alemão de Bismarck foi uma obra-prima de engenharia política, um Estado projetado para ser forte e seguro. Mas, por outro lado, essa unidade toda foi construída ao custo de fraturas internas muito profundas e da supressão de minorias. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além do Império Alemão. Uma questão que continua super relevante até hoje. É um desafio que nunca envelhece. Como é que uma nação consegue construir uma identidade forte, coesa, sem no processo apagar a diversidade e as diferentes culturas que existem dentro das suas próprias fronteiras?